Só para quem não conhece a história por inteiro, José era um filho mais novo de muitos filhos, muito amado por seu pai, mas não tão amado assim por seus irmãos. E aí, para resumir, eu vou ler o que aconteceu com ele no Salmo 105, a partir do versículo 17. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou com a mais alta autoridade daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. José ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e desde então ele passou uma série de dificuldades. Foi preso, foi tentado pela mulher de Potifar, foi perseguido, foi esquecido, enfim, passou por muitas dificuldades até ser colocado como governador do Egito, uma posição de muito poder naquela época. E, muito resumidamente, foi isso que aconteceu com José. Mas as entrelinhas nos ensinam muito mais do que isso. E eu quero, se os irmãos quiserem depois acompanhar a história, vai de Gênesis 37 até o capítulo 50, tem os detalhes da história de José. Mas eu não me recordo de ter lido em algum momento José se perguntando por que ele está passando por tudo aquilo. Por que os irmãos dele venderam ele? Por que ele foi preso? Por que aqueles homens para quem ele interpretou o sonho esqueceram dele na cadeia? Por que a mulher de Potifar seguia tanto ele, perseguia tanto ele? Tudo bem que ele era um moço afeiçoado, mas ela perseguiu muito ele e isso teve consequências para a vida dele. Então ele, ao longo dos anos, deve ter se perguntado: mas Deus, para que tanto isso? Mas a Bíblia não relata isso. Diferentemente de Jacó, que conversou com de Jó, que conversou com seus amigos, que falou com Deus e sem entender o que estava acontecendo com ele, José não fez nada disso. E eu pergunto para vocês, que em algum momento da vida de vocês já estiveram com muitas lutas e dificuldades, ou se estão passando por elas nesse momento, você já perguntou para Deus da outra, o porquê de tantas dificuldades? Se você não se perguntou, eu já me perguntei várias vezes. Eu já briguei com Deus no meio de uma avenida na rua, 7 horas da manhã, indo trabalhar. Eu não aguento mais. A louca, no meio da rua, 7 horas da manhã. E isso não aconteceu só uma vez. Falei: Deus, eu não aguento mais, chega disso, não aguento, não dou nem mais um passo. E eu já dei muitos passos de lá para cá, para a honra e glória do nome do Senhor. E o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a gente enfrenta muitas dificuldades. Jesus falou que nós enfrentaríamos, então não é novidade para ninguém. A diferença é como que nós enfrentamos essa dificuldade e o que essa dificuldade está fazendo ali. Qual o propósito dela na nossa vida? Tudo que aconteceu na vida de José aconteceu por uma razão. Se você faz uma linha do tempo da vida de José, você vai entender que tudo que aconteceu precisava acontecer daquela forma e naquele momento. Se não tivesse sido daquela forma, o capítulo 50 não seria o que é. Então, tudo que acontece na nossa vida, de melhor ou de pior, tem uma razão. Acontece que nós nem sempre nos perguntamos qual é essa razão. A gente pergunta para Deus por que a gente está passando por aquilo. Mas a gente talvez não procure entender para que a gente está passando por aquilo. Porque existe uma razão. Sempre existe uma razão. Quando eu estava na minha segunda especialização, eu fiz 3 especializações. Uma em saúde pública, uma em treinamento e agora eu fiz o mestrado em neurociências. Eu gosto bastante de estudar, sabe? Eu estou meio cansada, mas eu gosto bastante de estudar. E aí, quando eu estava na minha segunda especialização, eu já tinha desistido do mestrado. Eu disse: eu não quero fazer esse negócio mais, esse trem não dá certo, esse trem não vai acontecer, eu não quero saber disso não. E aí, o Senhor me mostrou uma frase
E essa frase me impactou muito. E ela dizia basicamente que a gente não precisa ver a escada inteira. A gente só precisa ver o primeiro degrau, aquele onde a gente vai colocar os nossos pés. E a escada por inteiro vai se revelar à medida que você vai subindo esses degraus. Só que quando a gente caminha com Jesus, a gente não precisa ver nem o primeiro degrau. A gente tem que colocar o pé sem saber que aquele degrau está ali. E isso mexeu comigo porque eu estou sempre querendo ver o final da escada. Jesus está sempre me falando, coloca o pé no primeiro degrau, mesmo que você não esteja vendo o degrau. E eu creio que José, ele fez isso durante toda a sua vida. Ele colocou o pé na escada sem ver que a escada estava ali. Porque ele tinha motivos para achar que a escada não estaria ali, que ele ia cair em mais um calabouço, porque a vida dele era assim, era uma sucessão de tragédias. E mesmo assim Josué continuou caminhando e seguindo em Deus, seguindo com Deus, confiando em Deus. Não ver a escada toda talvez seja a razão de tanto sofrimento, de tanta ansiedade que a gente tem quando um problema não se desenrola, quando a gente não encontra a solução para uma situação difícil, quando a cura não vem para uma enfermidade. Mas o Senhor nos convida a confiar nele, a enxergar muito além daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar. Porque a gente precisa enxergar com os olhos da fé. Com os olhos naturais, a gente nunca vai ser capaz de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Quando você olha para a história de José, e você vê que ele começou a história dele como alguém contando um sonho que Deus havia dado para ele, e por causa disso foi vendido pelos irmãos, preso, torturado, sofreu, e no final da história, ele era governador do Egito, maior potência da época. Você consegue ver o cuidado de Deus com a vida de José? Você consegue ver que José poderia ter blasfemado contra Deus, José poderia ter adulterado com a esposa de Potifar, Josué poderia ter se negado a interpretar o sonho do faraó. Josué podia ter errado de muitas formas e ter mudado o curso da sua história. Você consegue enxergar o cuidado de Deus com a vida dele? Em Gênesis 39, versículo 2 ao 4, diz assim: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. José, à medida que ele foi caminhando firme com Deus, ele foi recebendo muitas responsabilidades. E a palavra declara que o Senhor era com José, o Senhor estava com José. E cada vez que a palavra declara que o Senhor estava com José, declara também uma bênção na vida de José. O dono dele confiou nele muitas responsabilidades. E à medida que a gente lê a história de José, a gente vê que as responsabilidades na vida dele foram progressivas. José, onde ele estava, ele era colocado como chefe de alguma coisa. Ele foi chefe de preso, ele foi chefe da casa de Potifar, até ser governador do Egito. Então ele não foi de um menino que foi vendido pelos irmãos para governador do Egito. Teve um processo no meio do caminho. Ele foi preparado para ser governador do Egito. E aí lá no versículo 23, José já estava preso por causa da esposa de Potifar e estava escrito o seguinte: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Se a sua história, a história da sua vida, estivesse aqui na Bíblia, você leria essas palavras? Pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Você consegue olhar para a sua história de vida e ver como o Senhor o abençoa em tudo que você faz? Como Deus te faz prosperar em todos os lugares onde você coloca os seus pés e as suas mãos? As pessoas conseguem olhar para a sua história e ver que é Deus que está fazendo aquilo que você está vivendo? Porque foi assim que aconteceu com José.
Foi assim que aconteceu com Esther também, a rainha Esther. A palavra declara que as pessoas gostavam de Esther, naturalmente. Quando Esther chegava no lugar, as pessoas simpatizavam por Esther. O rei ficou encantado com Esther, por isso escolheu ela para rainha. Isso não é sobre José ou sobre Esther. Isso é sobre o Deus de Esther e sobre o Deus de José. E esse é o mesmo Deus que eu e você servimos. Então, quando nós lemos a nossa história, nós podemos dizer que o Senhor está conosco e Ele nos abençoa em tudo que nós fazemos. José foi vendido por causa de um talento, de um dom que o Senhor deu a ele. Ele teve um sonho e foi até os seus irmãos e contou sobre esse sonho. Seus irmãos ficaram indignados, porque no sonho de José, os seus irmãos, os seus pais, toda a sua família estava curvada diante dele. E ele era o caçula, era ninguém na fila do pão, vamos dizer assim, mas todos estavam curvados diante dele. E os irmãos que já não gostavam muito dele, porque ele era o preferido do pai, ficaram muito chateados e resolveram acabar com a vida dele. E aí venderam ele como escravo. Você fala, poxa, mas que dom é esse, né, que leva o menino a ser preso, a ser jogado lá para as traças? Só que o dom, o mesmo dom que fez José ser vendido, foi o mesmo dom que fez José sair da cadeia, que fez José se tornar, chamar a atenção do faraó e ser governador do Egito. Foi o mesmo dom. Sonho. Deus deu a José a capacidade de sonhar e interpretar sonhos. E foi esse mesmo dom que começou e concluiu o curso da história de José. E aí, as meninas cantaram aqui um louvor que é maravilhoso, sobre os dons e talentos. O que nós temos feito com aquilo que Deus depositou nas nossas vidas? Todos nós temos um dom e um talento. Eu sou professora da academia da cidade e os meus alunos, eles têm muita horta, têm muito pé de fruta, tem sítio, e é muito fofinho, porque eles chegam lá com o bolo que eles fizeram com as coisas da terra deles. Eles chegam lá com a fruta da estação, que eu nem preciso comprar, não preciso de sacolão não. Deu a época da mexerica, a gente ganha mexerica. Deu a época da manga, a gente ganha a manga. E aí é folha de couve, é ovo de galinha, caipira, e é uma maravilha, gente. A gente economiza no sacolão e só come coisa saudável. E aí nós combinamos o seguinte, para a confraternização de final de ano, nós vamos fazer uma manhã de talentos. Vamos celebrar com os talentos que cada um deles tem. O povo lá cozinha bem demais, gente. Faz um suco de manga com uma belezura. Todos eles ficaram surpresos assim, não, mas eu não tenho talento nenhum, não, o que eu sei fazer? Você sabe? Colher uma manga no seu pé de manga, você sabe. Pedir sua esposa para fazer uma broa, você sabe também, com jeitinho, com carinho. Então todos nós temos um talento, irmão. Nem que seja na padaria e comprar um pão. A gente tem esse talento. Meu talento é fazer suco de limão. Glória a Deus, é isso que eu vou levar. Então, glória a Deus, todos nós temos um talento, temos um dom que foi dado por Deus, e ele não foi dado para ficar encaixotado, guardado dentro de casa. Ele foi dado para ser usado para a glória de Deus. E José, mesmo passando por tudo que ele passou, ele não deixou de exercer o dom. Porque onde ele estava, quando ele tinha a oportunidade de interpretar um sonho, ele interpretava esse sonho. E ele dava honra e glória a quem era digno, ao próprio Deus. Porque ele fala que é Deus quem revela o sonho. E outra pessoa também fez a mesma coisa, Daniel. E ele também foi colocado numa posição de poder. Deus dá dons e talentos a pessoas que ele vai colocar em lugares estratégicos para que o plano e o propósito dele se cumpra. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que você tem feito com seus dons e seus talentos? E isso não se resume a cantar no louvor da igreja, a ministrar a palavra na escola dominical ou no culto. O que Deus te deu e te entregou para você ir e pregar o evangelho a toda criatura? Para fazer da sua vida um palco de honra e de glória para Ele. Para levar o evangelho como uma Bíblia aberta na sua própria vida. O que você tem feito com o dom e o talento? Você sabe qual é o dom e o talento que Deus te deu? Por muitos anos eu não soube qual era o dom e o talento que Deus havia me dado.
E talvez esse seja o marco para eu começar a dar os testemunhos aqui. Eu lembro que eu frequentei essa igreja durante um bom tempo e eu ficava sentadinha ali, perto de onde o Lolo está. Eu entrava e saía e geralmente as pessoas que me viam entrar e sair da igreja eram a irmã Lia e a Marcele. Porque elas eram diaconisas, então eu passava por elas na entrada e na saída. Então não tinha muito jeito de eu fugir das duas. E não por isso, Marcele hoje é uma pessoa que eu tenho autoestima, é uma irmã em Cristo e é uma pessoa que eu amo demais. E louvo a Deus pela vida dela, na minha vida. E a irmã Lia foi a minha intercessora, foi a pessoa que eu escolhi para ser minha intercessora quando eu fui recebida na Wesleyana. Porque foram pessoas que cuidaram da minha vida quando nem eu estava me enxergando mais. Então, essas pessoas que ficam ali na porta da igreja, elas fazem a diferença. Vera, Suzy, vocês fazem a diferença. Vocês são a cara das pessoas, da igreja, a cara da casa de Deus. São para vocês que a gente olha primeiro antes de entrar no templo. Então, o abraço fofinho da irmã Lia, que eu recebia todos os domingos, fazia uma diferença na minha vida que talvez nem ela saiba. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a frequentar a igreja, fiquei frequentando durante muitos anos, e teve uma oportunidade, a Marcele me convidou para participar do Curadas para Curar, e isso mudou o curso da minha vida, não só na Wesleyana, mas de modo geral também. E eu percebi que eu tinha muitos problemas, e eu precisava falar sobre esses problemas. E o Curadas para Curar foi o lugar onde eu encontrei para falar sobre isso. E no final da formatura do Curadas para Curar, eu dei um testemunho aqui na igreja e surpreendeu muita gente com o que eu disse naquela noite. Eu não sei quantos de vocês estavam naquele culto, mas eu disse basicamente que quando eu entrei no Curadas para Curar, eu queria tirar da minha vida, eu queria morrer, eu não tinha mais motivos para viver, eu não enxergava razão para continuar vivendo. E a minha oração para Deus era: Deus, me leva, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não tenho nada para fazer aqui. Então, se for para ficar passando tempo, eu prefiro ficar aí com você. A minha oração era essa. Eu nunca tive coragem de tentar nada contra a minha vida. E muitos cristãos não têm coragem de tentar nada contra a sua vida porque tem temor a Deus. E mesmo alguns que têm temor a Deus tentam contra a própria vida porque estão doentes. E eu estava muito doente quando eu entrei no Curados para Curar. E eu senti um profundo agir de Deus na minha vida, eu me libertei e me curei de coisas que eu não tenho como mencionar porque não vale a pena. E eu testemunhei de forma muito honesta naquela noite que o Senhor havia me libertado do desejo de morrer. Eu tinha encontrado razão para continuar vivendo novamente. Eu agradeço a Deus por não ter atendido as minhas orações, apesar de tê-las ouvido. E aí, depois disso, alguns meses se passaram e aqueles velhos demônios voltaram a me atormentar. Eu comecei a sentir aquele desejo novamente. E eu entendi que o que havia mudado é que eu tinha parado de falar sobre aquilo. Eu falei assim: eu preciso de ajuda, porque durante alguns meses eu estava falando e eu me curei. E agora eu não estou falando mais e eu estou adoecendo de novo. Então eu não quero viver isso. Mas naquela época, irmãos, eu estava sem foco, sem propósito. Eu não conseguia orar, eu não conseguia jejuar, não conseguia ler a Bíblia. O máximo que eu conseguia fazer era me arrastar até aqui aos domingos. E muitas vezes eu quis ir embora daqui. Eu sentia muita falta da minha igreja lá de Neves, que foi onde eu me converti. Eu só frequentei 2 igrejas, em Neves, onde eu me converti, e aqui. E o problema não era a igreja, o problema era eu estava doente, eu estava machucada, eu estava ferida. E o Senhor disse: não, você não vai sair daí, não é a hora de sair daí. E contrariada eu fiquei. E para a glória de Deus, irmãos, eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia, e o Senhor começou a fazer a terapia dele também. Porque eu creio que a psicóloga que me acompanha desde aquela época até hoje foi extremamente usada por Deus durante todos esses anos. E hoje eu vejo como Deus, através da minha vida, dos meus problemas, mudou a forma como ela enxerga ele. Então,
Glória a Deus por isso, porque se eu tive que buscar ajuda para que o nome dele fosse glorificado, que assim seja. E, irmãos, assim como Deus transformou o mal em bem, naquele momento que eu entrei no Curadas para Curar e entendi que eu precisava de ajuda e falar sobre coisas que eu não vinha falando nem mesmo com o próprio Deus, eu comecei a perceber, agora, no final do mestrado, que Deus, desde o meu nascimento, vem transformando o mal em bem na minha vida. O meu pai, quando descobriu que a minha mãe estava grávida, abandonou ela. E a mim também. Ele não reconheceu a minha paternidade e ele não acolheu a minha mãe. Então eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Até os 11 anos de idade eu não sabia quem meu pai era, onde ele estava, e eu não tinha o nome dele na minha certidão de nascimento. Vocês já podem imaginar o que isso significa para uma criança. Eu passei 11 anos da minha vida buscando quem era o meu pai, onde ele estava, e eu queria o nome dele na minha certidão de nascimento, porque todo mundo tinha o nome na certidão de nascimento. Hoje eu entendo que o nome dele na certidão de nascimento não muda quem eu sou. Não muda o que aconteceu no passado. Mas para uma criança de 11 anos de idade fazia muita diferença. E o Senhor me permitiu encontrar, conhecê-lo, e ele me registrou. Porque quando ele olha para minha cara, não tem como ele negar que eu sou filha dele, porque eu sou um xerox dele. E eu fico pensando como foi difícil para minha mãe conviver com a imagem e semelhança de quem nos abandonou quando eu ainda era um bebê. Mas, o que eu quero dizer com isso é que o abandono do meu pai, ele me permitiu me abrir para a paternidade de Deus. Porque esse foi o único pai que eu conheci a vida inteira. E é um pai que eu reconheço como meu pai. Foi ele que me ensinou a dar os primeiros passos, foi ele que me proporcionou tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje. Então, olhando para algumas histórias e olhando para a história dos meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que quando meu pai abandonou a mim e a minha mãe, ele deu a oportunidade para Deus transformar o mal em bem. E eu cresci, crendo e confiando em Deus, mesmo não conhecendo Jesus, mesmo não conhecendo a igreja evangélica, mesmo não frequentando a igreja católica. Eu nunca frequentei lugar nenhum. A única coisa que a minha mãe me ensinou foi fazer o Pai Nosso. E eu fazia o Pai Nosso e conversava com esse Deus, que era também o meu pai. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que o abandono do meu pai fez com que eu reconhecesse a paternidade de Deus na minha vida. Isso não foi difícil, isso foi fácil, porque eu não tinha pai nenhum. E de repente, eu estava ali com o melhor pai que eu podia ter. A segunda coisa, dando um salto muito grande, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu ficava com a minha avó. E foi a minha avó que me levou para a igreja. Foi a minha avó que me ensinou quase tudo que eu sei hoje na vida. E a minha avó adoeceu. Ela teve um câncer no ovário, que se espalhou muito rapidamente. E enquanto ela estava doente, as idas e vindas do hospital, eu aprendi a fazer um arroz, a fazer um feijão, eu aprendi a cuidar das feridas dela, eu aprendi a limpar melhor uma casa, porque ela não me deixava fazer muita coisa. Ela estava 24 horas em casa, então ela cuidava da casa, ela cuidava da comida, eu só tinha que estudar. E durante esse tempo, eu aprendi a cuidar da casa, eu aprendi a cuidar dela, eu aprendi a interceder mais pela minha mãe, porque a minha mãe não frequentava a igreja evangélica. Eu aprendi com a fé da minha avó, que viu um câncer consumir seu próprio corpo e não se entregar a ele. Eu aprendi com a fé da minha avó, que aceitou a vontade, o propósito e a permissão de Deus na vida dela. E entendeu que até ali o Senhor tinha ajudado. E por mais, irmãos, que quando a minha avó morreu, eu tenha praticamente morrido junto com ela por algum tempo, eu aprendi que aquela era a vontade de Deus para a vida dela naquele momento. Então, com a dor, a morte, o sofrimento da minha avó, ela me ensinou que eu precisava continuar. Aquela igreja que nos acolheu e cuidou de nós enquanto a minha mãe estava desempregada, enquanto eu estava fazendo faculdade, não tinha dinheiro para pagar a conta de água, conta de luz, não tinha como comprar comida, não tinha como tratar da minha avó. Aquela igreja cuidou de nós. E eu aprendi com a minha avó e com a história da minha avó que o Senhor cuida de nós em todo o tempo.
Eu aprendi a ter autonomia, eu aprendi a ter independência, eu aprendi a ter responsabilidade. Eu vivi com a minha mãe a minha vida inteira. Então eu nunca precisei dormir sozinha numa casa. E de repente a minha avó estava morrendo no hospital e eu tinha que dormir sozinha. Eu tinha que trabalhar. Porque se eu não fosse trabalhar, eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. O Senhor transformou a dor e o nosso sofrimento em maturidade, em autonomia, em independência, em uma fé mais forte, mais firme nele. Então o Senhor transformou o mal em bem. A minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito trabalhadora, sempre fez tudo por mim. Tudo que estava ao alcance das duas, elas fizeram por mim. E houve um tempo, e começou quando a minha avó estava doente, que ela ficou desempregada durante muitos anos. Ela arrumava um emprego e ficava desempregada, arrumava um emprego e ficava desempregada. E eu estava na faculdade, tinha bolsa, graças a Deus por isso, eu tinha uma bolsa integral. Mas eu tinha que comer, eu tinha que ir para a faculdade, eu morava em Neves e estudava aqui no UniBH. Mas eu ia atravessar a cidade. Em muitos momentos, irmãos, eu tinha dinheiro para ir para a faculdade, mas eu não tinha dinheiro para voltar. E eu ficava lá esperando a minha mãe depositar o dinheiro para eu poder voltar para casa, para eu poder almoçar. E isso não aconteceu há muitos anos, irmãos, isso aconteceu há 9 anos, há 8 anos, há 10 anos. E quando eu perdi minha avó, eu falei, acabou. A gente não existe sem a minha avó. Mas Deus mostrou que a gente não existe sem Ele. A nossa confiança, a nossa dependência tem que estar 100% nele. E a minha mãe não era crente, a minha mãe não era convertida. E eu estava revoltada com Deus porque minha avó tinha morrido. E eu queria minha avó de volta. E a minha mãe não era crente, ela não entendia muita coisa. E mais uma vez Deus me deu uma oportunidade para ser intercessora da minha casa. Porque quando a minha avó morreu, a minha pastora virou para mim e falou assim, olha, agora você é a intercessora da sua casa. A intercessora da sua casa está sendo enterrada hoje, então essa responsabilidade é sua. E assim foi. Muito perto de eu me formar, minha mãe estava trabalhando, mas a empresa faliu, e logo depois ela ficou desempregada, e foram sucessivos momentos de desemprego. E era eu e ela. A gente tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as contas. E foi muito difícil, irmão, porque para um filho assumir a responsabilidade de uma casa é muito complicado. Para um filho assumir a responsabilidade de um pai é muito complicado. E às vezes os papéis se invertem. E nós não estamos preparados para papéis invertidos. O Senhor fez tudo muito perfeito. Ele fez o pai, a mãe e o filho. E a semelhança da Trindade, uma família é organizada dessa forma. Mas o que eu aprendo hoje, o que eu entendi hoje, é que com o desemprego da minha mãe, que durou alguns anos, eu aprendi administração financeira, eu aprendi controle financeiro, eu aprendi a administrar um lar, eu aprendi a ter responsabilidade, a saber o que é prioridade financeira. Porque a prioridade não era comprar uma calça jeans, a prioridade era pagar as contas, a prioridade era ter comida em casa. Essa era a prioridade. E eu não aprenderia isso se eu tivesse o meu salário no dispor para comprar o que eu quisesse. Se a minha mãe morresse sem que eu soubesse lavar uma vasilha, sem que eu soubesse pagar uma conta de água e de luz, o que eu ia fazer? Eu não tinha pai, eu não tinha avó mais, eu ia ficar sozinha no mundo. Aprove ao Senhor que o desemprego da minha mãe causasse muitos conflitos entre nós, muitas brigas, muitos desentendimentos. Mas nós duas amadurecemos com isso. Nós duas crescemos. Final do mês, início do mês passado, de novembro, a minha mãe se casou. E quando o atual marido dela veio me pedir a mão dela em casamento, e glória a Deus por isso que o Senhor deu a ela um homem de Deus, um homem que soube fazer as coisas, porque essa era a minha oração. Eu queria alguém para envelhecer com a minha mãe que fosse de Deus. Que fizesse por ela não menos do que o Senhor Jesus se comprometeu a fazer com a igreja. E eu não aceitaria menos, irmãos. E mais uma vez o Senhor transformou o mal em bem. E quando este homem chegou para pedir a mão da minha mãe em casamento, eu falei assim, eu falei várias coisas. Mas
Eu falei assim, eu não vou com vocês. Eles queriam que eu fosse com eles. Ele não tem filhos, a minha mãe só tem eu. Eu falei assim, eu não vou com vocês. Vocês podem ir e eu vou ficar. E é assim que eu estou hoje. Eu moro sozinha, minha mãe mora com o marido dela. E com todos os desafios, um dia eu estava sentada no sofá e de noite, cansada depois do trabalho, e o Senhor me falou assim, tudo que eu fiz, tudo que eu permiti, tudo que aconteceu, foi para que você estivesse pronta para esse momento. Para chegar na sua casa e saber o que é prioridade. Que você precisa cozinhar um feijão, senão você não vai comer. Que você precisa pagar a conta, senão não vai ter luz na sua casa. Que você precisa pagar o seu aluguel, senão você não vai ter um teto para morar. Que você precisa se organizar para você ter comida a semana inteira. Que você precisa comprar papel higiênico o mês todo. Se ele acabar, ele acabou. Não vai ter ninguém para te entregar um rolinho quando você gritar, acabou o papel! E eu estou muito feliz com o que Deus fez nas nossas vidas. Porque a minha mãe está feliz no casamento dela e eu estou feliz vivendo o propósito de Deus para a minha vida. É difícil, depois de 32 anos, ficar em casa sozinha? É difícil. Eu vivi 32 anos com ela. Também é difícil para ela. Mas o Senhor nos preparou para esse momento. O Senhor deu um entendimento para ela de que a sua filha está criada, vai viver a sua vida. Vai viver as promessas que eu te fiz e você não acreditou. Você não sonhou com elas, mas eu estou realizando na sua vida. A minha mãe se converteu em 2017, ela entregou a vida dela para Jesus. E naquele momento eu pude dizer para minha avó assim, nós conseguimos. A sua filha está nos caminhos de Jesus, porque você orou e jejuou tanto por isso. A sua filha está nos caminhos. E o Senhor honrou a minha mãe, e nos honrou, e honrou a minha avó, com este marido, com alguém que vai envelhecer ao lado dela. Se eu morrer, se eu for morar na China, eu sei que a minha mãe não vai estar sozinha. A minha mãe vai ter um companheiro para envelhecer com ela. E eu estou satisfeita com isso e eu acredito que a minha avó também estaria. Irmãos, o que o mestrado tem a ver com tudo isso? Tem a ver que durante esse desemprego da minha mãe, eu estava muito frustrada profissionalmente, eu estava frustrada academicamente, eu estava muito triste. Porque quando eu saí da graduação, eu tinha muitos sonhos. Eu queria continuar estudando, eu queria ter o meu emprego, eu queria fazer várias coisas. Para resumir, o que Deus me ensinou foi que primeiro você tem que fazer o que é necessário, para depois você fazer o que você quer ou o que você gosta. Primeiro as prioridades, depois o que não é prioridade. E eu estava num emprego que eu não estava feliz, sendo humilhada, maltratada. Eu tinha um salário que só com a misericórdia e a graça de Deus ele dava para nos sustentar. E eu não estava feliz, irmãos. Eu não estava feliz. E eu amo a minha profissão. E eu não estava feliz. Eu queria desistir da minha profissão. Eu queria desistir de tudo. Mas eu continuei estudando. E o Senhor continuou me amando, continuou nos sustentando. E foi nessa época que eu acredito que a depressão se instalou, cresceu e tomou lugar a ponto de eu querer desistir da minha vida. E nesse cenário de depressão, frustração, muita tristeza, o Senhor, no domingo de manhã, falou assim: me coloque como prioridade. Estabeleça que eu estou acima de todas as coisas e depois vem todas as outras. Me busque primeiro, busca primeiro o meu reino, que eu vou fazer tudo isso eu vou fazer na sua vida. Eu vou realizar os seus sonhos. E ele ainda disse assim: as pessoas têm inveja de você. Eu também tenho inveja de quê, gente? De uma mãe desempregada, de uma casa de aluguel, de uma profissão que eu estou querendo desistir dela, de um emprego que eu não gosto. Tem inveja de quê? Mas eu não sabia o que Deus estava fazendo. Eu não tinha percepção da história que ele estava escrevendo. E desde então, eu comecei a tentar fazer isso que Deus estava querendo. Colocar ele como prioridade. E isso começou com Curadas para Curar, depois com treinamento para a célula. Mas a depressão não diminuiu, a depressão continuou crescendo, e teve vários altos e baixos, e muitos remédios, e muita dor e muito sofrimento. Mas num dia de célula, lá na minha casa,
o Senhor usou a vida da Zelinda para falar assim: eu vou trazer muitos deprimidos para este lugar. Eu vou trazer suicidas e deprimidos para sua casa. Eu falei, beleza. Vai ser deprimidos e suicidas anônimos então, né? Vai mudar o nome da célula agora. De vida de Deus vai ser deprimidos anônimos e suicidas anônimos. Irmãos, e não tem hora no dia para eu falar tudo que Deus fez na célula Zoe, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não tem hora no dia e eu jamais me cansarei de agradecer a Deus por esse tempo na minha vida. Porque se eu não tivesse passado pela depressão, se eu não tivesse vivido, sofrido isso, se eu não tivesse tido o desejo de me matar, eu não compreenderia alguém que tem esse desejo. Eu não entenderia como é a dor de alguém que não vê razão para continuar vivendo. Eu não conseguiria acolher alguém que tentou contra a própria vida. Eu não conseguiria ouvir o choro de alguém que está em profunda dor e amargura por causa da depressão. O Senhor permitiu que eu passasse por isso, para que eu fosse capaz de abraçar muitos outros que Ele enviaria naquele lugar. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele transformou não somente a minha vida, mas como a vida das pessoas que estavam lá. Mais uma vez, o Senhor transformou o mal em bem. Ele transformou frustração, dor, solidão. Eu me candidatei para ser líder de uma célula de jovens, sendo que nem com os jovens eu andava. Nem com os jovens da igreja eu conversava. Eu falei, vou liderar quem? Mas o Senhor tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Nenhum dos jovens que frequentava a igreja, quando eu comecei o treinamento para liderança, terminou na célula. E a maioria deles nem continuou. Porque o propósito daquela célula não era para aqueles jovens, era para outros jovens. Mais uma vez o Senhor transformou o mal em bem. Irmãos, teve muita dor, muito choro, muita luta, muito tudo no meio do caminho disso tudo aqui. E aí quando foi em 2020, início de 2020, a pandemia começou. A gente sempre começou numa expectativa muito boa, né? As coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Eu tinha pedido demissão do meu emprego no final de 2018. Falei assim, eu vou começar a trabalhar como personal trainer, eu vou confiar naquilo que Deus tem feito na minha vida. E Deus me honrou e não me faltou nada, mesmo trabalhando como autônoma, mesmo trabalhando com idosos, que vocês sabem que tem uma saúde que oscila muito. Então, um dia ele está bem, um dia ele não está bem, se eu trabalho eu ganho, se eu não trabalho eu não ganho. Mas Deus honrou. Até o final de 2019, eu terminei o ano com 1 ano trabalhando como autônoma e Deus me honrou. E eu estava cobrindo férias numa academia, comecei em 2020 lá, começou a pandemia, a primeira coisa que o proprietário fez foi mandar todos os funcionários embora. Eu era recém-contratada, não tinha fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Meus alunos eram todos idosos, foram os primeiros a ser trancados em casas porque ia pegar Covid e morrer, basicamente. Então tá a Larissa desempregada, a minha mãe tinha acabado de conseguir um emprego no final de 2019, a gente estava começando a se reestruturar. Falei, e agora, José? Como é que nós vamos fazer? Tem conta para pagar, tem um monte de coisa e tal. Mas o Senhor é o Senhor dos Josés. O Senhor é o Senhor. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, Ele transforma o mal em bem. A frustração profissional e acadêmica que o Senhor já estava transformando ao longo de 2019, Ele deu toda a oportunidade para que isso fosse completamente transformado em 2020. Quando empresas estavam fechando, pessoas estavam sendo demitidas, inclusive eu, pessoas estavam morrendo, sofrendo. O Senhor usou essa oportunidade que eu estava em casa, desempregada, para estudar para o mestrado, que era uma prova que eu, por mim mesma, não passaria. Para poder estudar para o concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte, que eu esperei durante 11 anos para fazer. Eu estava desempregada, não tinha carteira assinada, então eu pude receber uma bolsa da CAPES. Essa bolsa que vocês estão vendo sendo cortada aí, eu recebi durante metade do meu mestrado. E foi o Senhor que me deu essa bolsa, mesmo antes de eu começar a estudar. Eu passei no mestrado em julho, matriculei em agosto. No final de agosto eu comecei a receber a bolsa, no início de setembro eu comecei a estudar. Então o Senhor já tinha preparado o sustento, antes mesmo de eu me dedicar 2 anos e meio ao mestrado. E quando eu estava prestes a concluir a bolsa, os 2 anos finais, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu não podia mais receber a bolsa, eu tinha que entregar aquela bolsa.
Mas com alegria, confiando no Senhor, eu entreguei a bolsa. E o meu salário na prefeitura é o dobro da bolsa. Então, na pandemia, eu passei no mestrado, eu fiz todas as disciplinas online, porque trabalhando, estudando, como que eu ia atravessar a cidade para ir para Pampulha fazer mestrado? Não tinha jeito. Eu fiz todas as disciplinas online, as coletas de dados foram feitas todas aos domingos, não atrapalhou em nada o meu trabalho. O Senhor nos sustentou durante todo esse tempo. A minha mãe estava empregada, enquanto eu estava ali em dificuldade, a minha mãe estava empregada. Ele me deu uma bolsa, terminou a bolsa. Antes de terminar a bolsa, ele me deu um emprego para que eu pudesse terminar o mestrado com o trabalho. No meio disso tudo, saiu o edital do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, eu fiz o concurso. E o que eu disse para Deus, você não pode brincar com Deus, irmãos. Você não pode, hora nenhuma, brincar com Deus. Quando eu estava fazendo a prova para o mestrado, eu falei assim, não, Deus, prova difícil demais, né? Mas até que eu não tiro total na prova. Gostava até de tirar 10 na prova. Eu era uma boa aluna quando criança. Eu falei, seria legal, né? Tirar 10 na prova. Mas eu estava brincando com Deus. Estava falando, Deus, e se eu passar, eu estou muito feliz. Eu tirei 100 na prova, irmãos. Eu tirei 100 numa prova de neurociências que eu nunca estudei na faculdade, nada disso. Isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus. A gente não pode brincar com Deus, porque Ele está nos ouvindo. E quando eu estava estudando para o concurso, eu já estava naquela loucura do mestrado, super cansada, exausta. Eu falei, Deus, eu só quero ser aprovada. Eu quero a última vaga. Não precisa ser a primeira, não. Pode ser a última, não tem problema. Pode ser a última. Pois eu consegui a última vaga. Foi a 27ª vaga. Eu fui a última classificada. E depois abriram mais 10 vagas e tem hoje 37 candidatos classificados. E eu estou esperando em Deus que eu seja convocada. Mas se eu não for, eu já vivi o meu milagre até aqui. Porque eu estou lá na prefeitura, eu estou trabalhando no emprego que eu sonhei há muito tempo, eu tenho um salário que dá para me manter sozinha na minha casa lá, sem a minha mãe. Mas isso não é sobre mim, isso é sobre o Deus que eu creio, Deus a quem eu sigo. E é por isso que eu estou aqui. Eu tive muito medo de não passar, de não terminar o mestrado. Porque é muito difícil, irmãos, é um ambiente difícil, é um ambiente muito hostil, de muita arrogância, é um ambiente muito complicado, sabe? E eu não gosto desse tipo de ambiente. Mesmo antes de me converter, eu nunca frequentei esses ambientes. E eu tenho muita dificuldade com meias-verdades, eu tenho muita dificuldade com jogos. Eu não consigo fazer essas coisas. E não é por puritanismo, não, é porque eu tenho dificuldade mesmo, eu não consigo. E eu estava muito apreensiva e com muita vontade de acabar esse mestrado. E glória a Deus que eu defendi e deu tudo certo, e eu creio que o Senhor estava lá comigo, tinha muitas pessoas intercedendo por aquele momento, por aquela situação, e eu estava lá na chibata, mas eu não estava sentindo a dor do chicote, porque o Senhor passou comigo na prova. Então, assim, eu só tenho motivos para louvar e agradecer ao nome do Senhor por tudo, do início ao fim. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês isso. Porque eu não vi outra forma de dizer a Ele, muito obrigada. E que os meus irmãos possam ser edificados como eu tenho sido edificado esses anos todos. E que o Senhor continue fazendo na vida deles o que o Senhor tem feito na minha. Porque eu tenho convicção, irmãos, de que Ele está fazendo na vida de vocês. Ele sempre esteve fazendo na minha. Acontece que eu não estava vendo nem percebendo que eu estava longe dele, do propósito, da vontade dele. E a partir do momento que eu me aproximei dele, eu consegui ver as coisas com clareza. Mas na medida em que ele foi revelando as coisas. Jesus não encontrou conforto e comodidade na cruz. E quando ele nos chama para segui-lo, ele diz para a gente poder buscar a nossa própria cruz. Tomar a nossa própria cruz e segui-lo. E ele não espera e nem nos engana dizendo que nós vamos encontrar comodidade nesta cruz. Se Jesus não encontrou comodidade na sua cruz, quem somos nós para desejar encontrar comodidade na nossa cruz? Então, se você está procurando ter seus sonhos realizados, ser feliz para sempre, como nos contos de fada,
para você ser feliz para sempre, primeiro você vai ter que carregar a sua cruz. E antes de ser feliz para sempre, você vai ter que passar pelo que a sua cruz vai te impor. E não é comodidade, irmãos. Muitos sonhos e planos meus foram frustrados, mas o Senhor fez e realizou muito mais do que eu sonhei e desejei. Eu nunca desejei fazer mestrado em neurociências. Fazer o quê, gente? Mexer com o cérebro? Para quê? Mas aprova o Senhor que eu estivesse lá. E existe no meu coração uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor vai fazer daqui para diante. Porque um ciclo se encerrou com o mestrado, mas um outro ciclo se inicia agora. E há muita expectativa no meu coração. E o meu desejo é que a minha confiança no Senhor seja maior do que o meu medo daquilo que está por vir. Porque quanto mais a gente caminha na presença de Deus, irmãos, quanto mais a gente usufrui e prova da graça e da bondade de Deus, maiores são os níveis de dificuldade que a gente vai enfrentar. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles nem recebiam maná todos os dias, não precisavam fazer esforço para nada. A roupa não envelhecia, era muito fácil, né? Com todas as ressalvas. Mas na medida que precisava conquistar a terra prometida, chega de maná. A roupa vai desgastar. Não tem maná, né? Quer comer? Vai lutar para comer. Assim somos nós. O Senhor não vai dar leite para quem tem dente para mastigar, irmãos. Não vai. E se você ficar chorando esperando o leite vir, você vai passar fome. E vai morrer de inanição. E você vai desejar não viver mais. Como eu cheguei ao ponto de desejar não viver mais. Mas não é porque não tem alimento disponível. É porque assim como um bebê recém-nascido tateia o colo da sua mãe procurando pelo leite dele, nós temos que tatear o nosso Senhor para ser alimentados por Ele. Mas Ele vai dar aquilo que vai nos alimentar, não aquilo que a gente deseja. Quanto mais reto e no centro da vontade de Deus você estiver, maiores serão as lutas que você vai enfrentar. Para terminar o mestrado, foi muito difícil e foram muitos livramentos. Eu vou citar apenas um. Num domingo, eu estava vindo para a igreja, estava no cruzamento da Dom João VI com a Raul Mourão, parei no semáforo. E um carro fez a curva da Raul Mourão para Dom João VI. E eu estava do lado esquerdo, mais à esquerda da Dom João VI. E o carro bateu de frente no carro que estava na minha frente. Ele não estava em alta velocidade. Ele só fez uma curva muito grande e bateu de frente. Só que ele não parou. Ele continuou. E saiu, vazado. E eu e o motoqueiro que estava do meu lado, a gente ficou assim, tipo, se a gente estivesse lá, a gente tinha virado asfalto. Porque não tem carenagem, né? Ele ia passar por cima da gente. E antes de chegar naquele semáforo, eu tive que parar lá na pé da padaria para um sujeito fazer uma conversão. Se eu não tivesse parado, eu seria a primeira do semáforo. No momento em que eu ouvi o barulho do carro, eu entendi que aquele era um livramento de Deus. E depois desse, antes desse, tiveram vários. Prejuízos financeiros, a minha moto quebrou, estragou. E eminência de acidentes de moto, foram vários. Gastos e mais gastos com saúde, com exame, com remédio, foram vários. Eu ficava, Deus, mas por que gastar tanto em dinheiro que você está me dando? Por que eu tenho que gastar tanto com remédio, com exame? Ninguém acha nada. Eu não fico boa, mas também ninguém acha nada. O que está acontecendo? Eu estou te livrando da morte, Alex. Eu estou te livrando da morte. Ele quer consumir, mas ele não vai consumir. Na sua vida ele não vai tocar. Ele toca no seu dinheiro, ele toca na sua moto, ele toca na sua casa, mas na sua vida ele não toca. Na sua vida, irmão, ele também não toca. Ele pode consumir tudo que você tem, mas ele não vai consumir quem você é se você não permitir. Se você se entregar completamente a ele, se você se dedicar completamente a ele. Os prejuízos virão. Jesus falou que viriam. Mas não é sobre quem nós somos, nem sobre o que nós temos, é sobre quem ele é. E sobre quem nós fazemos dele na nossa vida. E em dado momento, eu li Jeremias 29, 11, do 11 ao 13. E isso soou de uma forma diferente. E eu clamo aos irmãos para que vocês ouçam de forma diferente isso. Não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não importa o que você diz a seu respeito.
Importa o que o Senhor diz ao seu respeito. No capítulo 50 de Gênesis, versículo 20 e 21, 19, 20 e 21. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Quando José se tornou governador do Egito, ele permitiu, ele teve condições de dar ao povo de Israel alimento para comer, porque não tinha, a terra estava passando fome. Ele resgatou a sua família da fome. Os mesmos irmãos que jogaram ele e venderam ele. E ele está falando para os irmãos: não tenham medo. A maldade que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Esse é José. Esse é o Deus de José. Jeremias 29 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Você não precisa saber falar, você não precisa saber cantar, você não precisa saber ler para orar a Deus. Deus sabe ler as lágrimas que você derrama, Deus sabe ler os gemidos que você expressa, Deus sabe ler os seus olhos. Ao longo desses anos todos, eu chorei muito na minha cama, no meu travesseiro, por diferentes situações. Eu não sabia orar, eu não sabia nem que Jesus existia. Tudo que eu sabia era clamar ao único Pai que eu conhecia, para que Ele me ajudasse. E agora, no final do mestrado, já me arrastando para terminar, eu não conseguia orar. Todas as vezes que eu me ajoelhava para orar, eu colocava a cabeça na cama, eu falava: Deus, eu não consigo mais, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. E eu só chorava, irmãos. Eu não tinha fôlego, eu não tinha disposição para nada. Eu só chorava, chorava e dormia. Só isso que eu fazia. E o Senhor fez tudo o que eu contei para vocês nessa noite, muito mais que não dá tempo de contar. E, irmãos, entendam, isso não é para a minha glória, isso não é para que vocês me vejam de forma diferente, isso é para a honra e glória de Deus. Isso é porque Deus falou: levanta e fala. A Bíblia está aqui para que a gente possa ler e ser edificado e aprender com todas essas pessoas que viveram esses milagres. E toda vez que alguém vem aqui dar um testemunho aqui na frente, é para que a gente tenha a nossa fé fortalecida, renovada, edificada. E a minha oração hoje é que isso aconteça com vocês. Que Deus seja glorificado. Eu convido os irmãos para orar. E para apresentar diante de Deus aquilo que Deus falou com você nessa noite. Só você e Ele sabem como está a sua vida, o seu coração, em que pé da história você está, onde estão os seus talentos, os seus dons. Se coloca diante de Deus. Tem um ano terminando e um novo ano vai começar. E pelo que nós lemos na Bíblia, as coisas não vão ficar mais fáceis. Então não vamos nos esconder e fingir que as coisas vão ficar melhores. Porque não vão. Quando um cristão sai de casa, ele não está saindo de casa simplesmente. Ele está saindo para enfrentar mais um dia de guerra. E não são contra coisas visíveis, irmãos. São contra coisas espirituais, coisas que a gente não enxerga com os nossos olhos naturais, mas que o Senhor nos enxerga e nos protege todos os dias. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você está disposto a viver o que José viveu? Você está disposto a viver tudo aquilo que Jesus prometeu para nós vivermos? Você está disposto a viver o felizes para sempre? Mas você precisa carregar a sua cruz primeiro. E você não vai conseguir carregar a sua cruz se você não estiver com Deus ao seu lado. Se você não estiver com Jesus, que foi quem carregou a própria cruz com você. Então é a Ele que você deve clamar, é a Ele que você deve se direcionar nessa noite. Rafael, coloca qualquer música aí para tocar, qualquer instrumental.
E, irmãos, sentado, deitado, ajoelhado, cabeça para baixo, do jeito que você quiser. Entra na presença de Deus, derrama o seu coração, sinceramente. Agradeça o que você tem que agradecer, peça o que você tem que pedir. Peça para que Ele te revele o que você precisa saber. Mas fala com Ele nessa noite. Só com Ele. Meu Deus eterno Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de testemunhar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor fez na vida da minha mãe, da história que o Senhor tem escrito para nós. Pai, há uma expectativa no meu coração para aquilo que o Senhor ainda vai escrever. Deus, em nome de Jesus, eu não sei que ponto da história os meus irmãos estão, mas que eles sejam fortalecidos, renovados, que eles possam descansar e confiar no Senhor. Toda vez que eles caírem, tropeçarem, que eles possam olhar para cima e ver que o Senhor está de mãos estendidas para ajudá-los a levantar. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam entregar todas as chaves em Tuas mãos. Que eles possam se dispor a abrir as portas que têm sido trancadas durante tantos anos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam tirar as amarras que eles mesmos têm colocado para não acessar o que o Senhor tem disponível para eles. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor possa derramar o bálsamo sobre a ferida daqueles que têm sangrado há tanto tempo. Daqueles que têm dificuldade até mesmo de chorar, porque sentem que nem lágrimas mais têm. Pai, toda dor, todo sofrimento tem um propósito. E Apocalipse 21 diz que haverá um tempo que não haverá mais dor e sofrimento, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda dor, toda lágrima. Mas até que isso aconteça, meu Deus, o Senhor está conosco, colhendo cada uma das nossas lágrimas. O Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Porque o Senhor não disse seja forte e corajoso somente para Josué. O Senhor não estava só com Josué, o Senhor também está conosco. Jesus disse que estaria conosco até a confirmação, até a consumação dos séculos. E Ele está. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar a Tua presença ao nosso lado. Que se a gente quiser gritar diante do Senhor, que a gente grite com sinceridade, ao invés de viver na hipocrisia do silêncio, fingindo que está tudo bem quando não está tudo bem. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos liberdade para estar na Tua presença, na presença do nosso Pai, daquele que nos acolhe, que nos recebe, que nos cura, que nos liberta, que nos sara de todo mal. Pai, em nome de Jesus, revela aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem me revelado todos esses anos. Liberta os meus irmãos, Senhor, das amarras espirituais que têm impedido eles de enxergar quem o Senhor é de fato. A Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. E o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso propósito comum, irmãos, é fazer e dar honra ao único que é digno de honra. É glorificar ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, com todo o nosso ser, com todo o ar que nós temos. Esse é o nosso propósito comum. Mas Ele tem algo especial para cada um de nós, porque o Senhor se alegra na nossa alegria, e por isso Ele realiza os nossos sonhos muito maiores do que nós desejamos, porque Ele se alegra em nos ver sorrindo e nos ver felizes. O Senhor não se alegra na sua dor. Que em nome de Jesus, Deus possa derramar o bálsamo sobre as suas feridas, e que Ele possa te fortalecer para continuar caminhando, para continuar caminhando em direção ao centro da vontade dEle. E para que você não tenha água somente até os joelhos ou até os tornozelos, mas que você possa mergulhar no mais fundo da vontade de Deus para a sua vida. Que todos os dias você saia de casa e fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz de mim um vaso de honra em Tuas mãos. Que você seja luz onde houver trevas, que você seja sal onde não há mais gosto nem sabor.
Que você entenda que o agir invisível de Deus na sua vida não é para te destruir, mas é para que você tenha o seu final feliz com Ele. Que em nome de Jesus, você estabeleça um trono de glória na sua vida para Deus. Deus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Te agradeço por todas as pessoas que o Senhor levantou e colocou na minha história para me ajudar a caminhar, para prover alimento quando eu não tinha como comprar, para prover uma coberta quando eu não tinha como me cobrir, para prover uma passagem quando eu não tinha como pagar. Deus, eu te louvo e te agradeço pelas pessoas. Que o Senhor possa recompensá-las infinitamente mais do que eu jamais serei capaz de fazer. Que não falte o alimento na casa dessas pessoas. Que não falte principalmente a tua presença na vida dessas pessoas. Que em nome de Jesus, elas possam conhecer o maior Pai que eu podia ter tido na minha vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Obrigada. Amém.